Turminha boa, boa tarde a vocês. Sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Nosso projeto Academia Enem. A gente vai começar aqui a apostila a partir da página 11, tá certo? Tem a nossa aula, português, linguagens e códigos. A gente vai bater um papo sobre arte. E eu lhe digo uma coisa, viu? É mais fácil não ter Enem do que não ter artes no Enem. Sabia disso? Tudo bom? É mais fácil não ter Enem. Interessante que os vestibulares aqui de Fortaleza também estão aderindo a essa ideia de inserir artes nas provas de português. A Unicristos tem feito isso, a Unifor tem feito isso, e o Enem faz isso desde o começo. Artes é um assunto que a gente vê comumente nas escolas, em sala de aula, sim ou não? Não. Tá certo? Eu fiz um resumo aqui, na sua apostila, a partir da página 11, mas eu trouxe aqui outras coisas para a gente ver. Nossa aula vai até 2h30, é pouco tempo para muita coisa. A gente vai ter mais aulas sobre arte, tá certo? Até outubro. Mas eu ia pedir a você que tirasse foto ou que anotasse algumas coisas, que vai ter algumas informações aí, haverá algumas informações que não constam na sua apostila, tá certo? Então seria interessante você fazer essas anotações. Isso aqui consta na sua apostila. Quando se estuda arte, a gente está estudando a competência 4, de área 4. Pergunto a vocês: quantas competências envolvem a prova de linguagens e códigos? Quantas? Sabem? 9. Quantas habilidades? 30. 30 habilidades. Isso envolve também língua estrangeira, tá certo? Dessas 9 competências, 30 habilidades, isso envolve também língua estrangeira. Então olha só, a competência de área 4 diz o seguinte: o aluno, você, o candidato, deve compreender a arte como saber cultural e estético, gerador de significação, integrador da organização do mundo e da própria identidade. Isso aí está na sua apostila, certo? Não precisa copiar, está na sua apostila, beleza? Então isso é a competência. Agora, para eu compreender isso aí, eu preciso fazer isso de acordo com 3 habilidades. Está na sua apostila, tá? Habilidade 12. Reconhecer as diferentes funções da arte, do trabalho de produção dos artistas em seus meios culturais. Habilidade 13. Analisar diversas produções artísticas. Exemplo de produções artísticas diversas: música, dança, cinema, literatura, escultura, arquitetura, pintura, certo? Como meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Você sabe que o padrão de beleza varia muito de época para época, né? Quando você assiste ao canal Viva, viu a novela dos anos 80, como eram os cabelos das mulheres nos anos 80? Bem cheio, né? Hoje, belezinha, né? E quando alguém tem saudade do encaracoladozinho, faz o quê? Um babyliss, não é não? É padrão de beleza. Há sociedades em que o padrão de beleza é mulher com pescoço enorme, pé pequeno. Qual era o padrão de beleza da mulher renascentista? Magrinha ou cheinha? Cheinha. E hoje? Magrinha. Interessante que a pessoa hoje ganha dinheiro para não comer, né? Antigamente a pessoa queria ganhar dinheiro para comer, né? Hoje é para não comer. Padrão de beleza, né? Isso muda com o tempo. Então você vai ter que entender isso. Habilidade 14. Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas diversas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Então, em linhas gerais, é isso que a gente vê quando estuda artes. A gente vai ter mais aulas sobre isso, tá certo? Hoje a gente vai ver muita coisa, mas ainda não é suficiente. E eu começo aqui mostrando uma imagem para você. Essa é uma imagem bem conhecida. É um cachimbo, né? Só que o René Magritte, que é um pintor surrealista, autor dessa imagem, ele escreveu em francês aí embaixo. Alguém sabe ler francês aqui? Não, né? Parabéns. Eu só sei uma frase em francês, que é Buenos dias. Brincadeira, certo? Buenos dias é espanhol, né? Brincadeira.
Mas ele escreveu aí o seguinte, ó: isto continua não sendo um cachimbo. A pergunta é a seguinte: se alguém pinta um cachimbo, por que escreve que não é um cachimbo? Então vamos interpretar. Muito bom, não é um cachimbo, é uma pintura. Beleza? 1-0 para René Magritte, né? Certo. Outra interpretação: que um cachimbo é um cachimbo, para quem sabe o que é um cachimbo. Para quem nunca viu um cachimbo, ele vai ser apenas um pedaço oco de madeira. Ou seja, a realidade depende do meu conceito sobre o objeto. O que é isso aqui? É um passador de slides. Mas para quem nunca viu isso aqui é o quê? Nada. Um objeto, né? Só um objeto. Ou seja, a realidade depende do meu conceito sobre o objeto. A realidade é diferente. A realidade depende da linguagem de cada um que a gente assimila durante a vida. Outra interpretação que nós poderíamos dar a essa imagem aí. Perceba que ele pinta um cachimbo, mas nega isso. Ou seja, ele nega uma realidade que ele mesmo criou. Que tipo de pessoa negaria a própria realidade? Pode ser um doido, né? Ou alguém que sofreu algum trauma, alguma decepção, alguém que se sente frustrado por algo, né? Negaria a própria realidade. Eu tinha amigos que quando pediam carona, eles nunca desciam em frente à casa deles, que tinham vergonha da casa onde moravam. Ou seja, ele está negando a própria realidade. Não é assim hoje nas redes sociais? O indivíduo, ele passa uma ideia de que é sem ser, né? Negando a própria realidade. Pessoal, arte envolve história, arte envolve realidade, e arte também envolve ficção. Então, se a gente pudesse resumir arte, nós diríamos que arte é isso aqui, ó: é história, é realidade, e também arte é ficção, tá? Por exemplo, vocês conhecem esse quadro aí? A Criação. Onde é que ele está pintado? Na Capela Sistina, no teto, bem no centro. Bem no centro. O autor é Michelangelo. Estou gostando de ouvir, viu? Estou gostando de ver, Michelangelo. Qual é o século dessa pintura? 16. Qual era o período que se vivia? Renascentismo. Qual era a teoria base do Renascimento? Humanismo. Humanismo, né? Beleza? Você observa que Deus aí, ó, da direita, ele está se aproximando do homem. Mas o homem não demonstra muito interesse em se aproximar de Deus, né? Parece que assim, tá nem aí, tanto faz, né? Ter Deus ou não ter Deus, Deus vir na minha direção ou não. Tem sim, viu? Humanismo, antropocentrismo. Agora, um detalhe que a igreja não percebeu, isso aqui está bem no centro da Capela Sistina, é que o Michelangelo pintou Adão com um umbigo. Observaram aí? Se o homem é criado por Deus, ele não tem umbigo, você concorda? Isso é humanismo. Eu não vim de Deus, eu vim de outro ser igual a mim. Não foi Deus que me criou. Eu não tenho teogonia. O que é teogonia? É filiação divina. Se Deus vier ao meu encontro, beleza. Se não vier, vivo do mesmo jeito. Agora, qual é a grande sacada de Michelangelo? O que fez de Michelangelo um artista superior aos outros artistas de sua época? Na época dele havia Rafael Sanzio, Da Vinci, Botticelli e vários grandes nomes da pintura. Os artistas da época de Michelangelo, eles apenas pintavam figuras sagradas, figuras religiosas. Michelangelo ele foi além. Ele contou a história do Gênesis no teto de uma igreja. Sabe o que é isso? Você resumir a história da Bíblia, do Gênesis, no teto. Interessante que ao fundo, onde o bispo pregava, e prega ainda hoje, ele pintou o juízo final. Agora pense comigo. Por que o juízo final? As pessoas, vocês são a igreja, eu sou o bispo. Aqui atrás tem um juízo final. Você está olhando para mim para o juízo final. Qual era a ideia da igreja?
buscar a Deus para escapar do juízo final. Ou seja, em vez de se implantar amor, se implantava o quê? O medo. O medo. Tá certo? Pessoal, o que é arte? Certo? Arte é uma criação humana de valores estéticos. Sempre que se fala de estética, a gente está falando de beleza, equilíbrio, harmonia. E essa estética, ela vai sintetizar o que? As emoções humanas, a história humana, os sentimentos do homem, a sua cultura. É fácil você conhecer uma cultura pela arte dela, né? Se eu trouxesse aqui um artefato egípcio, sem dizer que era egípcio, você saberia que era egípcio? Sim, né? Porque a arte, ela reflete muito uma cultura. Em termos de música, observe como a música reflete a cultura atual. Num país que lê cada vez menos, as músicas têm cada vez menos palavras e cada vez menos frases. Eu quero tchu, eu quero tchau, eu quero tchá, tchu, tchá, tchu, tchu, tchá, tchu, tchá. Ninguém lê, né? Ou lê pouco. E na Bahia, que é só vogais, aê, 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 e, ô, é. Eu nem consoante. Aí depois, aê, é. Então a arte, ela vai refletir a cultura. Você observa os anos 70, foi o período de maior produção cultural no Brasil em termos de música. Você vê um outro estilo, né? Parece que aquelas músicas se eternizam porque elas têm conteúdo. Elas não são descartáveis. Talvez o tchu, tchá, tchu, 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 tchá, tchu, já seja o novo, né? É o novo. Por que é o novo? Porque é descartável, não tem conteúdo, né? Daqui a pouco vem o tchá, tchu, tchi, tchu, tchá, tchi, tchu, tchu, né? Aí tá todo mundo tchá, tchu, tchi, tchá. Cada vez mais sons guturais, né? Isso é cultura, reflete aquele momento, aquela época. Espero que isso mude, viu? Espero que isso mude. Tópico 2, ó. É o conjunto de procedimentos utilizados para realizar obras, na qual aplicamos nosso conhecimento. Olha só que bacana aí, trouxe alguns exemplos para vocês. Aqui nós temos do lado direito uma escultura que fica numa esquina em Viena, na Áustria, na rua. Eu tirei essa foto aí e me perguntei, se fosse em Fortaleza, isso aqui já tinham colocado Cearamô, né? Tuf não sei o quê. É nóis, né? Mas tá lá, ó, bem bonitinha, limpinha, intacta. E do lado direito, o que seria? Seria a Torre de Pisa, né? A Torre de Pisa seria o campanário. O campanário é onde fica a torre, certo? Mas aqui, ó, achei curioso essa escultura de cima. Alguém tirando um negocinho do pé. Lá no interior se chama flepa, né? Chama flepa, né? Tirando a flepa, ó. E embaixo é um teto de uma igreja. E do lado direito uma escultura em material nobre. Tá? Tudo isso é arte, tá certo? Se você acha que o selfie foi criado agora, olha aí, ó. Isso é uma escultura grega, tirando selfie, ó. Brincadeira, certo? Mas parece, né? Parece uma escultura tirando selfie. Então tudo isso é arte, manifestação de uma cultura, tá certo? William Shakespeare, já ouviram falar em Shakespeare? A história dele inspirou novelas até hoje. Romeu e Julieta se apaixonam, mas as famílias se odeiam. Toda novela é assim, né? Sei o que, Berdinazzi. Aí o outro não sei o que. Aí ele gosta dela, ela gosta dele, mas o pai dela é inimigo dela. É agora, né? Bem novinha a história, né? Só mudam os personagens. William Shakespeare disse o seguinte: a arte é o espelho e a crônica da sua época. E é verdade, né? Se você quer conhecer a história de um povo, é só olhar a arte desse povo. A música, a pintura, a literatura, a escultura, tudo que eles produziram. Você sabia que o contato sexual entre homens começou, ou basicamente teve o seu auge ali com os espartanos? E os espartanos eram guerreiros ou não eram guerreiros? Eram. Agora, como é que a gente sabe disso? Pelas pinturas. Pinturas. Havia pinturas gregas que mostravam um soldado espartano pegando no queixo do outro e o outro pegando no do outro. Entendeu, né? Não dá para falar. Um pegando no queixo do outro pegando no outro, né?
Ou seja, os gregos, eles viam o sexo do ponto de vista biológico, fisiológico. Hoje nós vemos muito sexo ligado ao aspecto moral, né? Ao aspecto moral, que acaba gerando o quê? Preconceito. Infelizmente, né? Preconceito. Então, pessoal, a arte reflete a época, certo? Algumas perguntas que os alunos costumam fazer bastante. Mas isso é arte? Se você for ao museu de arte no Rio ou em São Paulo, você vai ver algumas coisas que vão assim confrontar o bom senso, a lógica. Um arame retorcido, um monte de lama assim, certo? Aí não pisei não, porque é arte, ó. Lama retorcida, certo? Mas isso é arte? Se pergunta. Já viram esse quadro aí? Esse quadro é de 1893. O autor dele é Eduard Munch. Eduard Munch. Só um detalhe. Alguns dizem que esse quadro aí tem um céu avermelhado porque foi uma bomba que explodiu. Não foi, falso. A Primeira Guerra Mundial começou em que ano? 1914. O quadro é de 1893. Isso aí nada mais é do que um céu avermelhado na cidade de Oslo, na Noruega. Ele estava caminhando com os amigos, de repente o céu ficou vermelho e isso causou nele um certo temor, pavor. Esse é o quadro expressionista mais caro. Diria que é a obra modernista mais cara já vendida até hoje. Sabe quanto? Você pode perguntar assim, ó. Quanto vale? Alguém chuta aí quanto foi vendido esse quadro em 2012? Por quanto? 120 milhões de dólares. Eu posso desabafar? Eu não dou 1 milhão. É porque eu não tenho, certo? Eu não dou 1 milhão. Mas 120 milhões de dólares. Hoje em reais seria mais de 400 milhões de reais, né? Pessoal, por que se paga tanto? Antigamente uma obra de arte valia pela pessoa retratada ali. Por exemplo, se Michelangelo pintasse um rei e Michelangelo pintasse uma maçã, o que valia mais? O quadro em que estava a maçã ou o quadro em que estava o rei? Estava o rei. Porque o quadro valia pela pessoa nele retratada. Hoje um quadro vale pela assinatura. Se eu pintar um rei, Michelangelo pintar a maçã, qual é o quadro que vale mais? O meu ou do Michelangelo? Do Michelangelo, da maçã. Tá certo? Ó, o que isso significa? Esse é o nosso desafio, né? Interpretar. Tá certo? Interpretar. Olha esse quadro aí. Esse quadro aí se chama A Visão do Cavaleiro. É de 1504. O autor é Rafael Sanzio, contemporâneo de Michelangelo. Você observa que tem um cavaleiro dormindo e duas distintas damas do lado dele. Se ele está dormindo, essas duas damas existem ou apenas fazem parte do sonho dele? Apenas fazem parte do sonho dele. Perfeito? Não sei se dá para ver bem. Tivesse menos iluminação, a gente veria melhor. Mas do lado esquerdo dele, nosso lado esquerdo, alguém oferece uma espada e a Bíblia. A outra oferece uma flor. Eu posso dizer que são dois convites que estão fazendo a ele? Posso. Quem oferece a espada e a Bíblia faz um convite a quê? A Deus, a batalha, ao dever, né? Ao dever. Possivelmente um movimento chamado cruzadas, né? Quem oferece a flor é um convite a quê? Ao amor, ao prazer. E aí, ele vai ter que decidir, né? Tá certo? Isso, perfeito. Por que ela foi feita? Normalmente as obras de arte eram feitas por encomenda. Por encomenda. Tá certo? Mas muito do que era produzido era para expressar um momento emocional do próprio indivíduo. Tá? Ó, aqui nós temos um quadro, Bodas de Caná. Esse quadro é enorme. Certo? É enorme. Ele tem 10 metros de largura. Ele fica no Museu do Louvre, em Paris, dividindo uma sala com a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. A Mona Lisa tem mais ou menos 60 centímetros por 70. Bem pequena. Mas ela ofusca esse quadro aí. Poucas pessoas querem tirar foto com esse quadro.
Louvre, em Paris. Veronese é do século XVI, também é renascentista. Nesse quadro, ele vai trabalhar uma cena religiosa. Aí a gente começa a entender que muito da arte estava ligada a quê? A religião. A religião. Agora eu pergunto a você, por que a arte estava muito ligada à religião? Pergunto a você, na Idade Média, as pessoas sabiam ler, na sua maioria, sim ou não? Não. Uma maneira didática de transmitir a palavra de Deus. Já ouviram aquele ditado, mudou da água para o vinho? Namorado mudou da água para o vinho? É um milagre, né? Ou a namorada é um milagre, né? Tá tão gentil, você desconfia, né? Tem uma coisa errada, né? Esse termo vem daqui, ó. Jesus, não sei se você percebe, ele está bem no centro. Ele está com a roupa vermelha com azul, bem no centro, sentado. Agora você só percebe com um olhar atento, e porque eu falei. Esse quadro faz, apesar de ser uma alusão à Bíblia, ele é do antropocentrismo, do humanismo. E no antropocentrismo, no humanismo, o homem é o centro, então Deus não se destaca na obra. Deus é mais um homem aqui. A igreja não percebeu isso. Os censores não perceberam isso. Perfeito. Agora é interessante que nesse Caná era uma cidade da Galileia. Jesus foi a um casamento, e nesse casamento faltou vinho. E aí foi um vexame total. Aí o que ele faz? Ele manda encher 6 tanques, ou 6 potes de água, e transforma essa água em vinho, no melhor vinho que seria servido naquela noite. Daí o termo mudou da água para o vinho. Esse quadro tem mais de 90 personagens. Mais de 90 personagens. Num realismo religioso. Função dele, religiosa. Certo? Auxiliar a igreja na contação de histórias bíblicas. Já esse outro quadro aqui, ó, de Teodoro Jericó, ele está muito ligado ao realismo jornalístico. Enquanto o primeiro se liga mais ao realismo bíblico, esse aqui se liga ao realismo jornalístico. O nome do quadro se chama Balsa de Medusa. Ele está no Museu do Louvre também. É um quadro enorme, 4 metros por 7. Isso aqui foi inspirado num fato real. O Louvre em Paris. Em 1816, olha só que interessante, 1816, saiu um barco da França com destino ao Senegal. Nesse barco estava a nobreza, que iria assumir uma colônia, a colônia do Senegal. Havia 400 pessoas nesse barco, capacidade além do permitido. Imprudente, sim ou não? Sim. Não tinha bote salva-vida para todo mundo, imprudência, sim ou não? E o capitão fazia tempo que não assumia um comando de um barco, ó. 3 imprudências, sim ou não? Sim. Se houvesse um naufrágio, seria uma tragédia. Houve um naufrágio, sim ou não? Sim. Houve um naufrágio. 147 pessoas tentaram sobreviver numa balsa improvisada. 147. Por quase um mês. Sabe quantas sobreviveram no final? 10. Isso chocou a Europa, chocou a França. Os relatos do fato duraram meses na imprensa francesa. Jericó, ele se interessou muito pelo evento. E ele começou a entrevistar pessoas que sobreviveram. E por 1 ano e meio, ele fez um trabalho investigativo, entrevistando sobreviventes e lendo relatos da imprensa. E em 6 meses ele pintou esse quadro aí, a Balsa de Medusa. Agora, se você observar bem, cada personagem desse quadro tem uma postura diferente, não é? Você observa que alguns já se entregaram, outros estão meio desanimados, alguns acenam, mas sem ter nada à vista no horizonte. Porque normalmente, se você é um náufrago, está numa ilha e vem um barco, você começa a acenar, né, para o barco. Mas acenar para nada significa o quê? Que você continua na esperança. E tem um cidadão aí, ó,
ele aponta, mas olha para as pessoas. É como se ele, além de acreditar, ainda tentasse animar os outros. O que Teodoro Jericó queria mostrar é o seguinte: esse barco representa a nossa vida. Alguns, diante dos problemas e dos desafios da vida, desistem. Sabe quando é que você desiste? Quando você tira os olhos do objetivo. Aí você começa a ver os obstáculos. Obstáculos são vistos quando nós tiramos os olhos do objetivo. Aí, vir domingo para cá é terrível, né? Mas quando você tem o olho no objetivo, não é terrível, é um privilégio. Observe que alguns desistiram, outros continuam acreditando, e há aqueles que, além de acreditarem, ainda procuram incentivar os outros. Esse é o mais nobre, né, de todos. Pessoal, na apostila de vocês está escrito isso aí, ó. Arte, funções da arte, certo? Na página 11. Quais são as principais funções da arte, certo? Nós vimos aí na habilidade 12 da competência 4 do Enem, que você tem que identificar as funções da arte. Primeira delas, função estética. É a função do prazer, da subjetividade. A arte também tem a função de ser engajada. O que é a arte engajada? É a arte cujo objetivo é transformação social. Qual era a função da música do Chico Buarque durante a ditadura militar? Estética ou engajada? Engajada. E a função religiosa? Culto, propagação da fé. Certo? Teatro Municipal de São Paulo. Este ano fez 106 anos. Dia 14 de julho. Está havendo peças de graça, viu lá? Bonito, né? Função estética, engajada ou religiosa? Estética, né? Teatro Municipal de São Paulo, 106 anos. Isso aqui é a Casa Dançante. Fica na República Tcheca, na cidade de Praga. A ideia do artista aí, do arquiteto, era mostrar um casal dançando a bailar. Função estética, perfeito, né? Na República Tcheca, em Praga. Função estética, ó, prédios no Canadá. Fazer prédio em Fortaleza é muito fácil, né? Levanta o concreto, põe cerâmica. Quero ver fazer isso aí. Ó, função estética. Ou isso aqui, né? Escultura de areia, função estética. Olha que bacana. Função engajada. O livro está fechado, ó. E a mãos como se fosse ouvido, boca e olhos. Qual é a ideia? A ideia é de que quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Ou seja, uma pessoa alienada, uma pessoa sem percepção, que vê os fatos, mas não os compreende, que vê os fatos, mas não consegue emitir uma opinião sobre eles. Função religiosa e função estética. Pietà, o autor Michelangelo. Michelangelo não se considerava pintor. Você sabia que durante a Renascença a pintura era algo relegado a segundo plano? A pintura era uma arte assim que não era valorizada. Quando Leonardo da Vinci, grande gênio, pintou a Mona Lisa, um dos objetivos dele era valorizar a pintura, que até então era vista como algo subalterno, algo coisa de quem está começando agora. A escultura sim, era o grande ponto da arte. Essa escultura tem a Nossa Senhora com Jesus Cristo morto no colo, e uma das ideias dele era mostrar a impotência da Virgem. Essa impotência em que sentido? Em não poder ressuscitar o filho. Isso, de certa forma, humanizava a figura da Virgem, que até então era vista como uma personagem da divindade. Se ela é personagem da divindade, por que ela não ressuscita o filho? Você vê que Michelangelo, mais uma vez, ele tem ideais de que aqui? Do humanismo, que a igreja não percebeu, certo? Se você quiser ver essa escultura,
ela está logo na entrada da Basílica de São Pedro, no Vaticano, certo? Olha lá, né? Está lá logo na entrada, só chegar lá, entrar. É de graça, cara é a passagem. É de graça, cara é a passagem. Até lá. Aí, né? Olha aí, né? Dica cultural, né? Aqui, ó, isso aqui é a Capela Sistina. O teto foi todo decorado por Michelangelo e as laterais por outros artistas, Botticelli principalmente. Tudo aqui é pintura religiosa, certo? Arte com função religiosa. Agora eu trouxe aqui essas duas esculturas para você observar o contraste entre elas. Uma fica em Roma, a da esquerda. Perdão. A da esquerda fica em Florença, na Galeria da Academia. Sempre me perguntam isso, eu sempre digo que vou pesquisar. Por que as tartarugas ninja têm o nome dos pintores renascentistas? Sempre me perguntam isso, eu sempre digo que vou pesquisar. Eu vou dizer de novo, vou pesquisar. Tá certo? Rafael, Donatello, Michelangelo, né? Ó, a da esquerda é de Michelangelo. Ela é do século XVI. A da direita é de Bernini, do século XVII. A da esquerda é renascentista. Eu queria que você gravasse essa informação, porque isso pode interessar muito a uma prova, tá? O Davi de Michelangelo é renascentista. O Davi de Bernini é barroco. Essas duas esculturas nunca foram confrontadas no Enem, certo? Nunca foram confrontadas, pode ser que caia. A da direita fica em Roma, na Vila Borghese. Nota aí, quando você for lá, né, você vai visitar. A da esquerda tem 516 centímetros, é enorme, 5 metros. Uma peça só, perfeito. Tão perfeito que quando Michelangelo terminou, ele falou o seguinte à estátua: parla, ou seja, fala. Eu tive o privilégio de conhecer essa escultura. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. E de costa que é bonito mesmo. Não. Ah não. Viu? Perfeito. Pessoal, você percebe a diferença de estilo? Você observa que a da esquerda transmite serenidade, paz. Esse seria o Davi renascentista, o Davi rei. O Davi, no momento de ausência de conflitos, sem batalhas. O segundo Davi é barroco. Como o homem era apresentado no barroco? Nas pinturas, por exemplo. Aflito, né? Angustiado. Nos poemas. Bem e mal. Solidão, companhia. Amor, ódio. Sempre no aspecto de oposição, que nós chamamos de antítese. Bernini foi um dos maiores escultores de Roma. Lá na Basílica de São Pedro, Vaticano, tem várias esculturas em cima, telhado. Quase todas aquelas, se não todas, são de Bernini. Foi um dos maiores escultores de Roma. Então eu queria destacar isso aí, tá? A primeira, da esquerda, é renascentista, e a segunda é barroca. Na segunda, o Davi, ele luta com o gigante Golias. Por isso, essa ideia de conflito, essa expressão facial. Um detalhe interessante é que o barroco, ele traz movimento o barroco, ele traz movimento nas pinturas e nas esculturas. Movimento. O da esquerda parece que Davi posou, né? Oh, Davi, queria tirar uma foto sua? Pois não, pode tirar. O segundo já é barroco, essa ideia de movimento. Pessoal, a gente vai entrar um pouquinho aqui em arte antiga, e isso está na sua apostila, certo? Aí na página 11 ainda. O que era a arte antiga, certo? Está na sua apostila, tá? Não precisa copiar. A arte antiga era a história das grandes civilizações do passado até o apogeu do Velho Mundo. Basicamente, Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. Essas quatro. Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma, tá? Predomínio do estilo cultural. A arte é produto e identidade cultural da civilização. Ou seja, a arte na Idade Antiga iria refletir a cultura dessas civilizações. Nesse período, a arte é o quê? É um instrumento ritual com função religiosa.
Você sabe que as religiões antigas, melhor, as civilizações antigas eram muito religiosas. A religião muitas vezes se viu como instrumento de dominação. No Egito, o faraó era Deus. Na Mesopotâmia, o Patese ou Patesi era o representante de Deus. Quem fala em nome de Deus normalmente tem poder, autoridade, não é assim? Hoje nas igrejas, eu vejo alguns programas religiosos lotados assim, a igreja um auditório mais ou menos como esse, e aquele que se proclama representante de Deus exerce um poder e uma autoridade tremenda. Já viram isso? E assim era no passado também, tá? Pergunta: o inferno de Dante, vou já falar, tá? Já falar, tá certo? Na arte medieval. Segundo ponto aí, subordinado à religião ou opõe-se à religião. Então a arte antiga, ela está muito ligada à religião. E o que era o artista? O artista era um gênio da técnica. Era alguém com dons divinos. Era assim que o artista era visto. Aí pessoal, começando aí pela Mesopotâmia, eu queria destacar 4 civilizações da Idade Antiga. Isso aqui não tem na apostila de vocês, mas não precisa copiar. Eu vou já dizer o que você precisa copiar, tá certo? Quando se fala em Mesopotâmia, a gente não pode falar numa arte coesa, certo? Porque a Mesopotâmia não era um país, era uma região, né? Que compreendia o quê? Sumérios, acadianos, Babilônia, a Assíria, certo? Então a arte mesopotâmica não era coesa na sua manifestação. Isso aqui é importante. A arquitetura era a mais desenvolvida das artes na Mesopotâmia. A Mesopotâmia teve pintura? Teve. Teve escultura? Teve. Mas o grande destaque da Mesopotâmia era a arquitetura, tá certo? Quais eram 2 características principais da arte mesopotâmica? Exibicionismo e luxo.